Olá, crianças! Vamos à explicação dessas atividades de língua portuguesa, tá certo? Vamos iniciar com uma das atividades que foi para casa, tá certo? Uma das atividades que foram para casa foi essa daqui. Escreva H para hiato, D para ditongo e T para tritongo. Para você saber responder essa atividade, você tem que saber identificar esses encontros vocálicos, que são classificados. Primeiro, vamos relembrar os encontros vocálicos, né? Que é o encontro das vogais ai, ei, oi, ui, au, eu, uai, iu. Encontro de 2, 3 vogais, 4 vogais, tá certo? Vamos lá? Então, esses encontros vocálicos, eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Vamos primeiro conhecer o que é um ditongo. O que é um ditongo? Nós temos um ditongo quando há um encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, ou seja, quando você for separar a palavrinha que as duas vogais ficarem na mesma sílaba, ou seja, a vogal e a semivogal na mesma sílaba, é um ditongo. Por exemplo, nós temos a palavra brigadeiro, ó. Brigadeiro. Prestem atenção que essas duas vogais, a vogal e a semivogal EI, ficaram juntas. Então, ditongo é o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. Quando você vai separar, ela não fica separada, ela fica junta. EI ficaram juntas, tá certo? Outro exemplo, a palavrinha é tesouro. Na palavra tesouro, tesouro, O, U ficaram na mesma sílaba. Então, ditongo, as vogais permanecem na mesma sílaba, tá certo? Não separa. Outro exemplo foi a palavra coração. Coração. O, a O ficaram juntos, não ficaram separados, tá certo? Não esqueça, esse ão, que é são sons nasais. Por exemplo, aqui, ó, o ão, o en, o ão. Aqui são sons nasais, então não são separados no ditongo nem no tritongo. Então, aprender o que é ditongo? Ditongo é quando há encontro de duas vogais em uma mesma sílaba e que não podem ser separadas. Vamos para o tritongo. Tritongo. Nós temos um tritongo quando há um encontro de três vogais em uma mesma sílaba. Ó, ditongo é duas vogais na mesma sílaba. Tritongo é três. Vamos lá? Nós temos o nome aí queijo. Olha a separação do nome queijo. 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 Nós temos aí o encontro de três vogais, o, e, i. Ficaram juntinhos? Ficaram. Aí nós temos um tritongo. Três vogais juntas na mesma sílaba. Nós temos outro exemplo. Paraguai. Paraguai. Uai. Vão ficar juntos na mesma sílaba? Sim. Não podem ser separados. Nós temos um tritongo. Outro exemplo. Não esqueçam, tá, crianças? Ditongo é o encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba que não pode separar. E tritongo é o encontro de três vogais juntas na mesma sílaba que não podem separar. Vamos ver o que é um hiato? O que é um hiato? Quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Ou seja, a palavrinha saúde. A palavrinha saúde, vamos ver a separação dela. Sa-u-de. A, U ficaram separados? Ficaram. Não ficaram juntos na mesma sílaba. Então, aí nós temos um hiato. O encontro de uma vogal e uma semivogal em sílabas separadas. A palavra Paraíba. Paraíba. Aí ficaram separados? Ficaram. Então, nós temos aí um hiato. Soar. OA, ficaram separados? Sim. Então, nós temos um hiato. Para você saber se a palavra é um ditongo, tritongo e hiato, você vai ter que fazer a separaçãozinha dela e ver lá. Se as duas vogais ficaram juntas na mesma sílaba, é um ditongo. Se as três vogais ficaram juntas na mesma sílaba, é um tritongo. E se as vogais ficaram separadas em sílabas diferentes, nós temos um hiato.
Então, essa atividade aqui é para vocês. Escreva H para hiato, D para ditongo e T para tritongo. Primeira palavra é flauta. A palavrinha flauta. Na separação, A, U vai ficar junto ou separado? Prestem bem atenção. Ditongo, 2 vogais juntas. Tritongo, 3 vogais juntas na mesma sílaba. Hiato, as vogais separam, tá certo? Em sílabas diferentes. Facinho, facinho. Aqui nós temos, escreva EC para encontro consonantal e D para dígrafo. Então, você vai fazer nesses quadrinhos aí, EC, quando for encontro consonantal, e D, quando for dígrafo. O que é um encontro consonantal? Encontro consonantal é um encontro... Encontro consonantal é o encontro de 2 consoantes com sons diferentes em uma mesma palavra. Por exemplo, árvore, RV. Nós temos um encontro consonantal aí, temos RV. Martelo. Temos um encontro consonantal aí, temos RT. Na mesma sílaba. Árvore, martelo. Certo, crianças? Prestem bem atenção. Encontro consonantal é encontro de 2 consoantes com sons diferentes em uma mesma palavra. Por exemplo, árvore e martelo. Aí, RV, encontro consonantal. RT, outro encontro consonantal. Agora, vamos ver o que é dígrafo. Vamos lá para ver o que é dígrafo. Dígrafo é o encontro de 2 letras que apresentam um único som. Por exemplo, carro, pássaro. Na palavrinha carro, nós temos aí 2 letras que representam um único som, que é ró. Pássaro, sa. SS representa um único som. Prestem bem atenção. Na separação dessas palavrinhas aí, com os dígrafos, RR não pode ficar junto, SS não pode ficar junto, ficam em sílabas separadas, tá certo? Nós temos aqui outro exemplo de dígrafo, que é foguete. G, ele não pode ser separado, eles ficam na mesma sílaba. GUE, tá certo? Minhoca. NH, outro dígrafo, tá certo, crianças? Outro exemplo que não tenho aqui, mas LH, também na mesma sílaba, não podem ser separados, tá certo? Aqui são exemplos de dígrafos. Encontro consonantal, tá certo? Não esqueçam, não esqueçam. Os encontros consonantais, esses daqui, árvore e martelo, eles ficam em sílabas diferentes na separação. Árvore, RV e RT. E na mesma sílaba fica, por exemplo, a palavrinha cobra. Nós temos um encontro consonantal aí, BR, fica na mesma sílaba. Igreja, GR, fica na mesma sílaba, tá certo? Aí aqui você vai colocar EC para encontro consonantal e D para dígrafo. Por exemplo, a palavrinha chuveiro, CH, é um dígrafo ou encontro consonantal. Se for um dígrafo, coloca D. Se for encontro consonantal, C. Mas prestem atenção, CH é um dígrafo, CH é um encontro consonantal, acabei de explicar. Próxima atividade, encontros vocálicos. Marque a palavra em que há encontro vocálico. Sapo, bolo, cama, tesoura. Encontro consonantal é quando as vogais estão juntas. Encontro das vogais. Ai, ei, ou, ui, tá certo? Fácil, fácil. No segundo é, grife todos os encontros vocálicos desta quadrinha. Você vai grifar. Grifar é passar um tracinho abaixo do encontro vocálico. Por exemplo, plantou. Até grifei aí. Ou estão juntos, é um encontro vocálico. Abaixo nós temos, escreva cada palavra na coluna correspondente. Aí você vai ler essas palavrinhas que estão aí nesse quadro. E abaixo nós temos vogais do encontro vocálico que ficam juntas na sílaba, tá certo? Aqui é que ficam juntas, que não separam. E esse outro lado são os encontros vocálicos que ficam em sílabas separadas, tá certo? Aí vejam aí quais que vão ficarem
que não vão ser separadas, continuam na mesma sílaba, e as que ficam em sílabas separadas. Outra atividade foi essa, o piquenique. Leia o texto a seguir e encontre nele 2 palavras para cada etiqueta abaixo. O piquenique. O que é que você vai fazer? Você vai encontrar no texto palavras com ditongos, tritongos e hiato. Lembrem-se, ditongo, encontro de 2 vogais na mesma sílaba, que não separa, tá certo? Tritongo, 3 vogais da mesma sílaba que não separa. Hiato, encontro de vogais em sílabas diferentes, ou seja, que separam, elas não ficam na mesma sílaba, hiato. A outra atividade foi essa daqui, encontros consonantais e dígrafos, que foi o que eu acabei de explicar. Preencha a tabela abaixo com palavras que contenham os seguintes encontros consonantais. Palavras com BR, VR e DR, que são todos encontros consonantais, tá certo? O segundo é agora preencha a tabela abaixo com palavras que contenham os seguintes dígrafos SS, RR e NH, tá certo? E abaixo nós temos, segundo que já foi estudado em sala, qual é a diferença em encontro consonantal e entre os dígrafos? Qual é a diferença? Vai lá no livro. No livro tem explicando direitinho qual é a diferença dos encontros consonantais e dos dígrafos, tá certo, crianças? A outra atividade foi essa aqui. Escreva o nome dos desenhos. Facinho, facinho, né? A outra é essa. Complete as palavras com R ou RR. Prestem bem atenção. Palavras escritas com R no início, ela tem um som forte. Por exemplo, rio, tem um som forte, ó, rio. Rio, riacho, rua. Nunca iniciamos palavras com 2 R. Não existe no início de uma palavra 2 R, tá certo? Não existe. Então, temos palavras com R e RR. Não esqueçam, tá, crianças? R com um R entre, preste bem atenção, com R entre vogais tem um som brando, tá certo? Som brando. RR tem um som forte. Por exemplo, som brando. Ra. Por exemplo, barata tem som brando. Agora a palavra carro, som forte, 2 R, carro. Isso daqui. Complete as palavras abaixo com R ou RR. Fácil, fácil. E essa daqui é para vocês. Observe a história. Preste bem atenção. E a história continua. Observe a gravura abaixo e continue a história. A história já foi iniciada aqui, já iniciei. Paulinho e o seu papagaio Duque estavam pescando. Quando de repente, aí você vai continuar a história, tá certo? Quero uma história bem linda, tá, crianças? Pronto, a explicação foi essa. Boa sorte. Façam todas as atividades que logo, se Deus quiser, estaremos voltando para a sala de aula. E logo irei pegar todos os cadernos de vocês para me fazer as correções, tá certo? Boa sorte, estudem, leiam bastante, tá, crianças? Beijo!